Você falou que nós, como igreja, não podemos fechar os nossos olhos em relação à perseguição que acontece hoje. O que a igreja pode fazer? Como que nós podemos nos posicionar? So you said that we as a church cannot close our eyes to the persecution that is going on right now, right? But what can we do? How can we position ourselves as a church? Church is very important, not just in Brazil, all around the world. A igreja é muito importante, não só no Brasil, mas no mundo todo. Church takes voice. They speak on behalf of those people who cannot speak. A igreja, ela se torna quem fala por meio dessas pessoas que não têm voz. Because of a church, you can continue pray for the government if they don't do their own role to protect their own people. Então a igreja ela pode orar por esses governos que não protegem o seu próprio povo. And they stand for social justice within domestic situations as well. E eles podem agir com justiça social no seu próprio local onde elas There estão. are many people are going through trauma, sickness, poverty. Há muitas pessoas que estão em situação de pobreza, de fome. And their hope come to church. It's God's house. E eles esperam ir até a igreja, que essas pessoas vão até a igreja, porque é o local onde elas vão receber esperança. I urge you first, we must pray. We cannot stop praying for what's going on, particularly for persecuted people around the world. Então a primeira coisa é orar. A gente não pode parar de orar pela igreja perseguida. And urge our brothers and sisters to use their gift in God. E a gente não. E também outra coisa que eu falo que as pessoas podem fazer, elas podem doar para poder ajudar esses irmãos. If your calling is a prayer, please tell them to pray. Se o chamado é oração, então que ore. If their calling is to serve, do you please serve with diligently. Se o seu chamado é servir, então sirva de forma diligente. If it's to speak, speak. Se é falar, então fale. If it's to use social media to share the stories around. Se é usar as redes sociais, então que você compartilhe essas histórias. When church gets silence, then we lose our ground of freedom. Quando a igreja ela fica em silêncio, a gente perde esse solo para a liberdade. Because church take that role from God, continue to share the good news of hope with brothers and sisters around the world. Porque a missão da igreja é continuar compartilhando essa esperança também para os nossos irmãos e irmãs. When I came to England in 2008, Quando ele chegou na Inglaterra em 2008, I didn't speak any English. ele não falava nada de inglês. But outside of town, I was walking. Mas do lado de fora tinha uma calçada. The first building I saw, it was the church. O primeiro prédio que ele viu era uma igreja. And I went inside church building. E ele entrou dentro da igreja. And they were having service. E estava tendo um culto. And they will also look after homeless people in the afternoon. Provide food, shelter for homeless people. E naquele culto eles estavam dando comida para pessoas desabrigadas, pessoas de rua. And I asked them, I wanted to help something. But I couldn't speak any English. E ele falou, eu quero ajudar de alguma forma. Ele não falava nada de inglês. And they asked him, can you wash dishes? E eles falaram, você pode lavar pratos? And I said, yes, I can. E eu disse, sim, eu posso. So I started washing dishes for homeless people to serve. Então ele começou a servir aquelas pessoas lavando pratos. And soon I learned how to make English coffee and tea. E depois ele aprendeu a fazer café e chá em inglês. So I made hundreds of tea and coffees. Então ele fazia centenas de chás e cafés. And each time when I gave it to a homeless person, E quando ele dava para uma pessoa desabrigada, I asked them to give me an English word. e ele pedia para aquela pessoa falar uma palavra em inglês para ele. So the hundreds of coffee and tea Então centenas de cafés e chás. exchanged with English word. Então aumentaram o vocabulário de palavras em inglês dele. And in England, I still go to speak and pray with homeless people on the street. E atualmente ele continua na Inglaterra falando e orando por essas pessoas desabrigadas. With that language, pen and paper, I was able to go to school. Aos poucos, né, ele com o papel e a caneta, ele pôde ir para a escola.
and colleges, e para a faculdade. and I went to 2 universities. Ele foi para 2 universidades. And both degrees I studied in politics. Ele tem 2 certificados, né, 2 graduações em política. And after my master's, God was offering me an opportunity to work inside UK Parliament. E depois do mestrado dele, Deus abriu uma oportunidade, uma porta para ele dentro do parlamento inglês. I worked for a Christian politician Ele trabalha para um político cristão. who also speak on behalf of these people who cannot speak. Ele também fala em favor dessas pessoas que não podem falar. Faith is challenged in Western countries at the moment. A fé, ela está um pouco desafiada ali nesses países ocidentais. And we worked together on domestic issues and politics and faith and freedom of religion. Nós trabalhamos juntos nessas questões de fé, de liberdade religiosa. And through that path, I am now Open Doors spokesperson. E agora, há algum tempo, ele é um porta-voz da Portas Abertas. And I speak for my brothers and sisters who cannot speak for themselves. E ele fala em nome de irmãos e irmãos que não podem falar. Eu queria até deixar para a galera aqui na descrição o site do Portas Abertas para que você possa ter acesso a informações sobre tudo que está acontecendo, né? Quando a gente teve aqui a Ariadna, né, no podcast, ela falou, poxa, uma das questões é a gente estar sempre com informações sobre o que está acontecendo, até para você saber o que orar. Então, vou deixar o site aqui para vocês na descrição do Portas Abertas. I was telling them I'm going to leave the website in the description of this video for them to access the Open Doors website so they can have information about everything that is going on in the church around the world.